Lucas, capítulo 2, versículo 52. Diz que uma pessoa que veio aparentemente pronta para essa terra, uma pessoa que veio perfeita para essa terra, uma pessoa que não errou, que não teve pecado, diz que ele cresceu. Pastor Tiago, leia para nós. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, será que isso chama a sua atenção? Será que chama a sua atenção que Jesus precisou crescer em sabedoria, precisou crescer em estatura e precisou crescer em graça? Você leu bem a passagem? Você ouviu bem a passagem? No que ele cresceu? Em graça. Graça de Deus. A graça que você recebeu de Deus até hoje na sua vida não é o máximo que Ele tem para te dar da graça. Cara, para pensar. Para pensar que a gente às vezes já está conformado com a salvação. Quem recebeu a salvação pela graça? Eu recebi. Alguém fez alguma coisa para ser salvo aqui? Alguém fez alguma coisa? Eu recebi somente pela graça, a salvação de Deus na minha vida. O amor de Deus na minha vida veio pela graça. Mas Jesus não cresceu só em sabedoria, que é o que a gente busca muito. Ele não cresceu em estatura, que é o que não tem mais salvação para mim. Acabou. Deu o que? Cresci em estatura, deu. A gente fica, meu Deus, só cresci até 1,5 metros. Mas eu quero te dar uma boa notícia para as baixinhas e para os baixinhos. Você ainda pode crescer em graça, viu, gente? Claro, já que eu não cresci mais em estatura, né? Ficou só nesse tanto. Agora eu estou falando, Jesus, pelo menos em graça, Jesus. Me dá mais graça, eu quero crescer no que eu posso, né? Eu quero crescer em sabedoria, eu quero crescer a minha fé, eu quero crescer em graça. Então eu quero te dizer essa noite é para você não se conformar. Essa noite é para você sair dessa zona de conforto que você está vivendo até hoje. Onde você foi salvo, você recebe o amor de Deus na sua vida. E você sabe que você tem uma vida eterna te esperando. Na verdade, começa hoje. Mas isso não é tudo. Deus ainda tem mais para a sua vida, mais graça. O que significa isso? Me diga, Jesus cresceu em graça diante de quem? De Deus e diante dos homens. Agora eu te pergunto, o que é crescer em graça? O que é crescer em graça? Diante de Deus e diante dos homens. Sabe, gente, às vezes a nossa mente muito legalista, a gente quer achar coisas para fazer, para poder merecer esse crescimento, para poder conquistar esse crescimento. A nossa mente legalista já logo começa a achar motivos. Por exemplo, a minha mente legalista, eu, Daiane, com a minha mente legalista, que eu recebi da minha herança religiosa, a minha mente legalista logo já começou a pensar, como é que eu posso crescer na graça? Aí ela já achou o motivo, sendo obediente. Se eu for obediente, se eu obedecer, se eu ouvir Deus e obedecer o que Ele me manda, então eu vou crescer na graça, eu vou ter mais favor diante de Deus, eu vou ter mais favor diante dos homens. Eu não sei o que a sua mente legalista está te dizendo para fazer para você crescer em graça, mas eu vou te dizer uma coisa. Para você crescer em graça, o seu foco precisa ser a cruz do Calvário. O preço que já foi pago pela sua vida. Você não pode conquistar. Você não pode merecer o que Ele já pagou e já conquistou por você. E para você crescer em graça, você precisa olhar mais para Jesus. Você precisa focar mais Jesus. E você precisa glorificar mais Jesus na sua vida. Jesus precisa ser mais o centro da sua vida. Quanto mais Ele for o centro, quanto mais Ele for o seu foco, quanto mais Ele for a razão do seu viver, mais você vai crescer em graça. Porque Ele é a própria graça. Você realmente quer crescer em graça? Sabe, queridos, a gente só... Toda família existe aqueles filhos mais achegados dos pais.
Toda família. O amor de Deus pela sua vida é igual ao amor de Deus pela minha vida. O meu pai me ama igual a minha irmã. O seu pai deveria te amar igual aos seus irmãos. Porque o amor de Deus pelas nossas vidas é igual. Quantos já ouviram isso? Deus ama todo mundo igual. É verdade ou não? Sim ou não? Vocês estão um pouco tímidos, vocês estão na dúvida. Deus ama ou não ama todo mundo igual? Ele ama. Porque a Bíblia não fala que Jesus cresceu em amor. A Bíblia não fala que Jesus cresceu no amor de Deus pela vida dele. Que o amor de Deus pela vida dele cresceu. Eu já ouvi, eu tenho certeza que você já ouviu, que Deus não consegue te amar mais e nem menos. Quem já ouviu isso? Deus não consegue amar mais você se você fizer coisas boas e também não vai te amar menos se você fizer coisas ruins. Quem já ouviu isso? Porque isso é uma verdade. O amor de Deus pela sua vida não muda. Você pode dar glória a Deus? O amor de Deus pela sua vida não muda. Isso significa o quê? Significa que Ele não desiste de você. Significa que Ele não condena você. Significa que Ele ama estar perto de você. Que Ele ama quando você está perto dEle, mesmo quando você errou. Você acabou de errar. Você acabou de pisar na bola. Se você naquele momento chegar na presença de Jesus e falar, eu preciso do teu amor, Ele não vai te negar. Porque o amor dEle não muda pela sua vida. É igual para você como é para aquele ladrão que estava lá na cruz. O mesmo amor de Deus pela sua vida é o amor por pessoas que fazem coisas terríveis na nossa sociedade. Não quero nem citar. Mas a graça de Deus não é igual. As pessoas colocam o amor e a graça no mesmo pacote. E eu preciso te dizer que a graça de Deus sobre a sua vida é diferente da graça de Deus sobre a minha vida. Como assim, pastora? Tem pessoas assim, que até pararam de respirar agora. Que achavam que a graça de Deus tão poderosa, impetuosa, alcançou a sua vida, alcançou a minha vida, é tudo igual ao amor de Deus. Não é. Tem uma notícia para te dar. Porque se eu posso crescer na graça de Deus, significa que eu posso ter mais do que você. Isso é muito sério. Isso é muito poderoso. Porque é através da graça de Deus na sua vida, conforme o nível de graça de Deus na sua vida, maior o alcance das bênçãos, da provisão, do fluir de Deus na sua vida. Não é o amor de Deus que te abençoa, é a graça. Quero que vocês tentem acompanhar meu raciocínio aqui, porque isso aí está fazendo um nó na sua cabeça. Quem está achando que está fazendo um nó na sua cabeça agora? Fez na minha por um tempo. Como assim, Deus? Como assim? Não é o amor de Deus que leva as bênçãos dele até a sua vida, porque senão ele seria injusto. Porque se Ele ama eu e você igual, por que Ele abençoa mais um? Por que as bênçãos chegam mais para um e não chegam tanto para o outro tão fácil, do mesmo jeito? Porque é a graça que aquela pessoa cresceu, que levou as bênçãos de Deus a chegar na vida dela mais do que na outra. Quantos querem crescer na graça agora? Eu já vi pessoas mais convictas que querem crescer na graça. Porque quando você coloca graça e amor no mesmo pacote, você pensa assim, eu já tenho a graça na minha vida, Deus já me ama. Não é a mesma coisa. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 13 e 4, você lê algo espetacular. Você vai ler, o pastor Tiago vai ler para você ouvir, se você não puder abrir nesse momento, mas presta atenção. O que eu estou te provando que você pode crescer na graça. E que é a graça que vai fazer o fluir de Deus alcançar a sua vida. Não é o amor, porque o amor você já tem. Então por que algumas coisas não chegam na minha vida? Porque está faltando mais graça. Você já chegou na salvação. Esse é o nível de graça raso. Salvação é nível de graça raso. Ele já chegou, Ele te alcançou com a graça dEle. Salvação. Mas agora Ele tem mais. Agora Ele quer chegar mais em níveis mais profundos da sua graça. Em níveis maiores da sua graça. A palavra de Deus fala muito sobre crescer em graça, irmão. Olha lá, capítulo 3, versículo 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone.
prenda-os ao seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Você prestou atenção? Você terá o quê? O favor de Deus e dos homens. Em algumas traduções está escrito graça de Deus e dos homens. Porque nessa passagem que eu li em Lucas, também tem algumas traduções que colocam: Jesus crescia em sabedoria, estatura e favor. É uma palavra sinônima nas traduções. Então, graça e favor. E ali está dizendo que eu tenho aqui, eu posso ler também. Ah, não tenho, esse eu não escrevi. Ali está dizendo que se você não deixar cair da sua vida, não abandonar, não permitir que o amor e a fidelidade, que a benignidade e a fidelidade te abandonem, quer dizer, se você atar isso no seu pescoço, escrever isso no seu coração, se o amor e a fidelidade for o seu carro-chefe, então, essa é a palavra, então você vai achar graça de Deus e diante de Deus e dos homens. Você vai achar que nem Jesus. Que nem Jesus. Quem é o amor, gente? Jesus é o próprio amor. Você não está convencido que você pode crescer em graça? Então eu vou deixar um versículo aqui bem escrachado para você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler para você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes, você lê depois o contexto em casa, tá? Que é fantástico. Mas ele diz assim: antes crescei no quê? Ah, vocês vão participar comigo. Antes crescei na mais forte. Antes crescei e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa inspiração. Ele é a nossa inspiração para todas as coisas. Porque eu li primeiro uma passagem que diz que ele cresceu na graça. E agora Pedro está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo: antes você deve crescer no quê? Na graça, como Jesus. Na graça do nosso Jesus e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que você cresce na graça, meu irmão? Você cresce na graça seguindo os passos de Jesus. Você cresce na graça amando a sua vida, mas amando primeiro a Deus acima de todas as coisas antes da sua vida. E depois você também vai amar o próximo como a ti mesmo. Você quer crescer na graça? Olha para Jesus. Quer crescer na graça? Seja como Jesus. Você quer crescer na graça? Aprofunde o seu conhecimento sobre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Você quer que as coisas de Deus cheguem mais na sua vida? Você quer que o fluir de Deus seja maior na sua vida? Você quer que as bênçãos que você tanto tem buscado em Deus realmente aconteçam na sua vida? Cresça na graça. Quando você olha para Jesus, você entende que não é na sua força. Quando você olha para Jesus, você entende que você não é merecedor e nunca vai ser merecedor. Quando você olha para Jesus, quando Ele é o centro da sua vida, você não foge dEle quando você erra. Para crescer na graça, você precisa crescer no seu conhecimento de Jesus. O que é crescer no conhecimento de Jesus? Receber o que Ele fez naquela cruz. É o primeiro passo para aumentar o seu conhecimento de Jesus. Porque nós temos hoje na igreja muitas pessoas, como a Sara falou, que não aceitaram Jesus. E isso impede elas de crescer na graça. E o que é não aceitar Jesus? É não aceitar esse sacrifício que limpa você de todos os teus erros, de todos os teus pecados. E para de te convencer que você precisa fazer para merecer. Você foge do amor de Deus quando você erra, enquanto que na verdade você devia correr para Ele quando você erra. E quando você corre para Jesus, você cresce na graça. Por quê? Porque você só vai saber da sua identidade, você só vai conhecer quem você é a cada momento que você tiver uma revelação de quem Deus é. Como assim? Crescer na graça, queridos. Crescer em Jesus é também se conhecer. Como assim? A cada revelação que eu tenho de Deus, eu passo a ter uma revelação de quem eu sou.
Se você conhece Jesus apenas como seu Senhor, se a revelação que você tem de Jesus é apenas como seu Senhor, você só vai agir como servo. Se a revelação que você tem de Jesus é apenas como seu Salvador, porque você não cresceu em conhecimento dele, você só vai agir como um pecador que foi livre dos seus pecados, porque ele é só o seu Salvador. Se você só conhece a Deus como Criador, ele é simplesmente um Criador, você só vai agir como criatura, uma pessoa que se relaciona distante dele. E se você conhece a Deus como um Pai, então sim, você vai saber como agir como um filho. Mas muitas pessoas na igreja conhecem a Jesus apenas como Senhor, ou Salvador, ou Criador, ou Mestre, e apenas tem os ensinos de Jesus. Mas o que Ele veio ensinar para nós nessa terra, quem que Jesus veio revelar? Quem que Jesus veio revelar? O que Jesus falava quando Ele se dirigia ao Deus? Pai, 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 Pai. Jesus revelou o Pai. Deus quer ser conhecido por você como o Pai. Isso é ter conhecimento de Jesus. Isso é crescer na graça. Você quer mais graça na sua vida? Você quer que o nível de graça na sua vida aumente? Comece a conhecer a Deus de novas formas. Comece a realmente ter uma revelação de quem Ele é. E só assim você vai ter uma revelação melhor de quem você é. E eu preciso fazer uma menção aqui. Se Jesus é o nosso exemplo para crescer na graça, se seguir os passos de Jesus é o modelo para crescermos na graça, eu preciso te dizer que quando esse versículo menciona que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, um pouco antes, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava lá no templo, a mãe dele questionou, por que você está aqui? Porque ele se perdeu da família, e ele disse assim para Maria, você não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Você não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? E o que isso nos ensina? E eu preciso fazer esse mencionamento aqui, essa menção importante aqui. O que isso nos ensina? Jesus era um voluntário. Jesus já estava ensinando voluntariado. Ele estava cuidando dos negócios do seu Pai. Você quer crescer na graça, meu irmão? Começa a ser voluntário no corpo de Cristo. Você vai ver a graça de Deus aumentando já exponencialmente na sua vida. Porque o contexto desse versículo, que Jesus cresceu na graça, 2 versículos antes, é isso que ele disse. Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. E a Bíblia menciona, Jesus crescia em graça. E fazendo essa menção, eu não posso deixar de dizer que para essa noite acontecer, muito poucas ou pouquíssimas pessoas puderam se envolver com todo esse ambiente, com tudo isso que está acontecendo aqui. E eu gostaria que essas pessoas ficassem de pé nesse momento. Eu queria que ficasse de pé as pessoas que se envolveram com as cadeiras, com toda essa estrutura incrível que nós temos no Reborn. Fica de pé, venha até aqui, por favor, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês e eu quero que vocês entendam que tudo isso só está trazendo mais graças e graça sobre a vida de vocês. Por isso que o nível de graça na vida de um é diferente do que é da vida do outro. Todo mundo que foi voluntário, eu vou pedir mais uma vez, venha até aqui. Só mais uma vez, por favor. Eu preciso orar por vocês, eu quero ver vocês. Deus me deu essa direção de orar pelos voluntários e de vocês verem quantos são esses voluntários. Muito poucos, são poucas pessoas. Qual é o seu voluntariado? O que você tem feito no reino? O que você tem feito no corpo de Cristo? Porque algumas pessoas, por exemplo, podem dizer, eu já sou líder. Eu já sou líder, já estou fazendo algo para o corpo de Cristo. E é verdade, já existe uma porção de graça maior sobre a sua vida, porque você é líder. É uma verdade. Mas isso não te impede de servir no corpo de alguma outra forma. Dentro de uma escala, de alguma outra forma. Você já não está no culto? Você já não está na reunião? O que te impede de servir em alguma escala? Por exemplo, da recepção, com esse sorriso lindo que Deus te deu. O que te impede?
Eu gostaria que pelo menos uma pessoa fosse atrás dessas pessoas que estão aqui como voluntários. Você pode ser um voluntário agora para orar? Vai, eu quero ver se você realmente quer crescer em graça. Porque se você crê nessa palavra, você devia estar correndo aqui já. Porque tudo que é pedido, gente, é voluntariado. Crescer em graça. Crescer em graça, meu irmão, é toda a disposição que você tem no seu coração para abençoar. Você quer abençoar? Você quer crescer em graça? Abençoe mais. Se voluntarie mais. Se envolva mais. Jesus foi o exemplo disso sempre, em todo momento. Em todo momento Ele entregou a sua vida. Ele não entregou a sua vida só morrendo numa cruz. Ele não entregou a sua vida no último momento no Getsemane. Ele entregou toda a sua vida. E a Bíblia é prova disso quando com 12 anos ele foi encontrado no templo dizendo: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele era voluntário desde novinho, desde criança. Você quer crescer em graça? Fica de pé.